Glória a Jesus, saúde dos irmãos, os amados ouvintes, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma reflexão da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia para a sua vida, que está em Mateus 7, no verso 24. Louvado seja o nome do Senhor, que diz: todos aquele que, pois, escuta esta minha palavra e pratica, certamente eis o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva correndo do rio, a soprar o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha. Glória a Jesus. Nós estamos diante de uma palavra, glória a Deus, que não deixa a sua casa cair. Louvado seja Deus, Jesus falou sobre louvado seja Deus, duas casas nesse texto, louvado seja Deus, que uma reconstruiu a sua casa, louvado seja Deus, amado, sobre a rocha. E a diferença, louvado seja Deus, que eu vejo nesse texto, louvado seja Deus, que quando maior quando veio a tempestade, as duas casas, sobre as duas casas, e a que foi erguida sobre a areia, desabou. E quando a que estava sobre a rocha, louvado seja Deus, ela permaneceu intacta. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sua casa está caindo, sua casa está desmoronando. Você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Nós vamos, louvar seja Deus, ver aqui um fato, louvar seja Deus, que o que sustenta uma família, o que sustenta uma casa, comparado com 4 colunas, louvar seja Deus, é uma edificação, é algo que tem que ser edificado. Glória a Jesus. A primeira atitude que eu vejo, louvado seja Deus, para nós não deixar nossa casa cair, a primeira atitude é a fé, A fé, louvado seja Deus, é a primeira coluna que sustenta a família. A fé em Jesus Cristo começa, louvado seja Deus, louvado seja Deus, do princípio de tudo, A Bíblia diz ali no 24 ou 26 diante, vai dizendo que aquele que ouve a palavra do Senhor, Isso fala de fé, louvado seja Deus. A fé, ela vem para ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos crédito à palavra de Deus, ela ativa algo na nossa vida, louvar significando fé. E a fé, louvado seja Deus, está, amado, firmado, baseado na nossa família, louvado seja Deus. Nós temos que reconstruir uma família de base, louvado através da fé, A fé, ela é firme fundamento daquilo que nós não vimos. Muito louvado seja Deus, emorece na sua fé, porque não cultiva a sua fé do dia a dia. Muito estou vendo a sua família desmoronando porque não pratica a fé. Passa a tempestade e não acredita que pode superar, Para alcance a sua família através da fé. Alcance a sua casa através da fé. A outra, louvado seja Deus, construção que eu vejo, glória a Deus, para que a minha família e a tua família não caia, que a família não caia, é a sabedoria. Tem muita casa, tem muitas casas, muita família que não tem a sabedoria. Nós vamos ver, louvado o nome do Senhor, 2 personagens, 2 histórias aqui dentro dessas 2 famílias que não teve sabedoria. Um homem foi prudente e o homem foi insensato. No verso 24 diz que ele foi insensato, foi prudente. Um foi prudente no 24, versículo 24. No outro foi insensato. Por quê? A sabedoria foi levada diferente do outro.
E a família precisa ter sabedoria de Deus nas suas decisões, na sua motivação, nos seus fatos de sabedoria, na ausência do temor, amado, do Senhor, na ausência do temor, do amor do Senhor, a família sofre. Se uma família não tiver uma sabedoria para lidar com certa situação, ela vai desmoronar. Como o Senhor diz no Salmo 111, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como que vai ter sabedoria? Como se você não tiver sabedoria na sua família, como é que você vai vencer o obstáculo? Quantas pessoas repetem o mesmo erro? Quantas pessoas repetem a mesma situação porque não consegue respeitar o espaço do outro, não consegue, louvado seja, guiar a sua família com a sabedoria. Glória a Jesus, né? Você pode ver ali que Abraão, louvado seja Deus, no 22, ele foi sacrificar o teu filho no Monte Moriá, mas ele não avisou para sua família, para sua esposa, que Deus tinha pedido o sacrificado. Ele usou de sabedoria. Então, louvado seja Deus, o alicerce da sua família com o Senhor é o temor da sabedoria. Louvado seja Deus, você construindo isso, você vai ter louvado seja Deus. E a terceira coisa que eu vejo, louvado seja Deus nesse texto, glória a Deus, é a obediência, né? A obedecer ao que Jesus disse. Se aqueles homens obedecessem, louvado seja Deus, se obedecesse à palavra do Senhor, como o verso diz, todos aquele que escuta a minha palavra e pratica, assemelhante-ei o homem que prudente, louvado seja Deus, né? E quando ele ali pratica, louvado seja Deus, e o outro não o pratica, como um pratica o certo e o outro não pratica. O aspecto, louvado seja Deus, de uma diferença dos dois, desse homem da casa, foi a falta de obediência, a falta de obedecer, né? Um obedeceu a Deus e o outro não obedeceu. Não adianta você ter uma família, não adianta você ter uma família linda, não adianta você ter uma família religiosa, não adianta você precisar, louvado seja Deus, viver na sua fé, em seu lar, em todos os conhecimentos que você tenha, louvado seja Deus, se você não obedecer a Deus, né? Se você não obedecer a Deus, vai ser como uma casa na areia, o vento vai levar e vai destruir. Quando nós obedecemos a Deus, queridos, louvado seja Deus, quando nós obedecemos a Deus e seguimos vencer através da obediência a Deus, mesmo que o nosso sentimento está abalado, mesmo diante da situação está passando, está acontecendo, louvado seja Deus, a obediência, louvado seja Deus a Jesus Cristo e ao próximo, amar o próximo, louvado seja Deus, nós vamos conseguir a vencer. O nosso próximo, louvado seja Deus, mais próximo está dentro da nossa casa. Muitas das pessoas confundem que o nosso próximo é aquele que está lá na rua. Não, louvado seja Deus, o nosso próximo, mais próximo de nós, é o que está dentro da nossa casa. Eles precisam ver, louvado seja Deus, o princípio de tudo, a sabedoria, o temor ao Senhor, a obediência, louvado seja Deus, para que esse alicerce, ele começa com a obediência diante do Senhor. A quarta, louvado seja Deus, que eu vejo, louvado seja Deus nesse texto, é a perseverança. As duas casas tinham, glória a Jesus, eu me alegro no Senhor, porque as duas casas, louvado seja Deus, o texto vai dizendo que as duas casas passam pela mesma tempestade. Não é só uma, não é só porque uma construiu no alicerce e outra construiu na areia, o vento levou. Mas as duas passam pela mesma situação. As duas passam pela chuva, as duas passam pelos ventos, louvado seja Deus. E as duas seguradas
na mesma estrutura, ali no 24, no 27. É isso que eu digo, toda família, louvado seja, ela exerce uma função, louvado seja Deus, de temporais, de luta. Se você estiver passando isso na tua casa, esse alicerce sobre louvado seja Deus, está passando, louvado seja Deus, você sabe que Deus vai se tornar, louvado seja Deus, forte, vai te tornar, louvado seja Deus, passar pela tempestade, glorificando o nome do Senhor. Por isso é preciso perseverar, por isso é preciso suportar, louvado seja Deus. Não, isso no que está passando não é para a morte, louvado seja Deus. O amor vai fazer você suportar tudo isso, como está em Coríntios 1, 13 diante. Mas a mesma forma, louvado seja Deus, de um temporal que você espera acalmar para sair de uma situação, amado, é o que vai fazer você mover, louvado seja Deus, através da perseverança, através de você não desistir do seu casamento, através de você não desistir do teu filho, através de você não desistir da tua filha, porque uma hora Deus vai alcançar com a sua misericórdia. Segura, louvado seja Deus, a sua família, segura, louvado seja Deus, a sua família, a base familiar. A família precisa, louvado seja Deus, estar firme nesse alicerce que sustenta. Usa a perseverança, quando nós não usamos a fé, como nós não usamos a obediência, como nós não usamos a sabedoria, quando nós não usamos, louvado seja Deus, a persistência, louvado seja Deus. É isso que acontece. A casa, louvado seja Deus, ela cai. Mas eu creio que a tua casa está de pé. Assim como a casa de Raabe ficou de pé, assim vai estar a tua casa nesse ano, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.